Olá, é sempre uma alegria nos reunirmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para podermos, com a luz de Deus em nós, trazida pelo seu Santo Espírito, caminhar na estrada da salvação. Vamos iniciar neste nosso encontro de hoje a nossa caminhada desse mês de julho, e fazendo uma série que é evocativa do que nós vimos numa primeira parte do ano. Daqui a pouco a gente explica. Vamos então começar pedindo a Deus que nos abençoe e nos conduza por esse caminho que Jesus abriu para nós, o caminho da salvação, dizendo ao Pai, elevando ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iniciemos, pois, a nossa jornada de hoje, que vai prosseguir nas outras, durante todo este mês de julho. E vamos começar já diretamente falando do Evangelho. E do Evangelho que ilumina a nossa caminhada neste ano litúrgico, que é o ano B, ou seja, o Evangelho de São Marcos. De saída, relembrar que o Evangelho de Marcos é o mais curto de todos, e por quê? Porque Marcos é muito objetivo, é muito direto, ele vai ao ponto exato que ele quer mostrar, que ele quer provar. E isso começa exatamente no primeiro versículo do primeiro capítulo. É aquele que abre o Evangelho de Marcos. Eu vou ler daqui da Bíblia que eu utilizo para a nossa reflexão, mas que, evidentemente, como diz aqui, Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou repetir uma coisa que venho dizendo desde sempre. Tá bem, a gente dá para entender, mas algumas vezes a tradução na linguagem moderna não capta bem o sentido do texto original. O texto original é único. Então, nós procuramos colocar com as nossas palavras, as palavras que usamos hoje na nossa língua, aquilo que o texto original que foi escrito em grego, quando não é hebraico, muitas vezes tem um significado um pouco não diferente, porque a nossa língua não consegue alcançar. Mas nesse início, o tradutor, a equipe que preparou esta edição da Bíblia Sagrada das Paulinas, que já é antiga, deve haver até uma mais moderna, começa dizendo da seguinte maneira, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São Marcos. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. E aí ele começa a desenvolver. Na realidade, o texto original, o texto mais direto, mais objetivo desse capítulo, desse primeiro versículo do primeiro capítulo, diz o seguinte: início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos desenvolver um pouquinho isto que está aqui. O que nós inferimos disto que aqui está,
destas palavras diretas, claras, objetivas, concretas do evangelista Marcos. Ele está começando a contar o que ele chama de Boa Nova, ou seja, o que é traduzido por Boa Nova. Boa Nova, na realidade, é o Evangelho. A palavra Evangelho em grego significa isto que está aqui, Boa Nova, Euangelion, que quer dizer exatamente isso, Boa Nova, boa notícia. Boa notícia sobre alguém, boa nova sobre alguém, o Evangelho de alguém. Esse alguém é Jesus Cristo, que Marcos não titubeia em anunciar, em enunciar como o Filho de Deus. Então ele é muito claro. O primeiro versículo do primeiro capítulo já põe na nossa frente aquele que é o objetivo de Marcos. E é um objetivo que começa com uma afirmação taxativa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, este é o primeiro grande ponto a ser observado aqui. O Filho de Deus é o tão esperado Messias. Era aquele que o povo vinha aguardando, cuja chegada o povo vinha aguardando há muitos séculos. Nessa época, quer dizer, Marcos vai falar de uma época, o início da Boa Nova que Jesus Cristo veio pregar. Desde vai falar dessa época em que já tinham passado 4 séculos desde o último profeta. Tanto que ele vai começar essa notícia, ele vai começar o seu evangelho contando a história de João Batista, que é o precursor do Messias, aquele que veio antes para preparar no deserto os caminhos do Senhor. Então, o Messias era ansiosamente aguardado pelo povo. Eles esperavam que o Messias viesse como o libertador, aquele que iria romper os grilhões que amarravam o povo aos estrangeiros invasores e até os próprios tiranos da sua própria raça, aqueles que oprimiam o povo. Então eles esperavam, eles aguardavam a chegada deste Messias com muita ansiedade. E antes da chegada do Messias, vivia-se esse clima de espera, de expectativa. Ele virá, segundo o Salmo número 2, como um guerreiro para libertar o povo do jugo da escravidão, tal qual Deus fizera com o seu povo, que é esse que aí está, lá no Egito, daqueles tempos já bem perdidos no próprio tempo. Então, como Deus fizera uma vez, ele vai fazer de novo, porque Deus havia prometido isso. E para tanto, aguardava-se a chegada daquele que viria, em nome de Deus, proceder à libertação do povo. Esse era o Messias. Messias quer dizer ungido de Deus. Então, se é ungido de Deus, nós temos que foram vários na história de Israel que procederam, que agiram como se fossem os mensageiros de Deus. Os profetas, por exemplo, os profetas foram os mensageiros de Deus, tanto que Hebreus, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do primeiro capítulo da carta aos Hebreus, exatamente se diz isto, que no princípio Deus falou por seus mensageiros, os profetas, mas que nos tempos modernos, quer dizer, nestes tempos, ele
falou por seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele enviou o seu próprio Filho para trazer à humanidade, trazer ao seu povo uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de consolação, uma palavra de misericórdia pelo sofrimento que o povo estava passando. Então, essa era a figura esperada pelo povo, o Messias que viria resgatá-lo, como ungido de Deus, como enviado de Deus. Aí o significado de Messiá em hebraico, ou seja, o Messias, que foi traduzido para o grego como Christos. Christos tem exatamente a mesma significação de Messias. Em hebraico, Messias, em grego, Christos, em latim, Christus, em português, Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é Cristo, o nome de Jesus é Jesus. Tanto que foi esse o nome que o anjo Gabriel disse a José: tu porás no teu filho o nome de Jesus, que era o nome que ele também havia pronunciado para Maria, a mãe de Jesus. Portanto, o nome de Jesus é Jesus. Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré. Tanto que no alto da cruz, e Pilatos mandou colocar uma inscrição, e essa inscrição estava escrito lá: Jesus Nazarenos, Rex Judeorum, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, como epíteto. Mas não diz lá na inscrição Jesus Cristo, porque Cristo na realidade é um título. Título é um adjunto adnominal, é um adjetivo. O Cristo é o Salvador, o Cristo é o ungido, o Cristo é o Messias. Então é exatamente isso que Marcos se propõe a fazer. Quando Jesus chega, ele chega para isso. Ele chega e começa a pregar a boa nova do reino. A boa nova é a do reino. Jesus veio para implantar o reino de Deus na terra. Ou melhor, ele veio anunciar a chegada do reino. O reino de Deus terá sido já implantado? Não, porque o reino de Deus é algo progressivo, é algo que vai se implantando em cada etapa histórica da vida da humanidade. Então nós estamos vivendo um momento de implantação do reino de Deus. O reino de Deus tem uma série de características, e essas características, elas vão, há umas características básicas e outras que vão variando segundo os costumes, segundo a própria condição humana das pessoas encarregadas de fazer isso no seu tempo histórico. Portanto, o reino de Deus não é algo estático. Ele será uma coisa concreta, definitiva, em plenitude, na eternidade, mas não aqui na terra. Aqui, nós, como pessoas imperfeitas, mas com a graça de Deus, somos agora os encarregados de implantar esse reino. Mas quem veio anunciar a chegada do reino, como se ele dissesse assim: o reino de Deus chegou. Aliás, ele disse: e dizei a todos, convertei-vos, acreditai no Evangelho, convertei-vos e acreditai no Evangelho. E o Evangelho que é a boa nova. Mas a boa nova de quê? A boa nova da salvação. Chegou a hora da salvação, chegou a hora da libertação, chegou a hora da vitória do bem sobre o mal, da vitória da vida sobre a morte.
Este é o reino de Deus. E é por isto que nós devemos lutar também por esse reino de Deus. Pois Jesus veio anunciar a chegada desse reino. E anunciar através de quê? Através da palavra. Ele veio pregar a palavra de Deus, que ele próprio trouxe. Mas não apenas pregá-la. Jesus pregou a palavra, mas a concretizou através das obras que realizou. E essas obras que ele realizou são obras de salvação. Nós vamos ver daqui a pouco justamente isso que nós queremos ver nesse mês de julho. Houve uma progressiva revelação do Messias. Marcos vai mostrar isso. Ele diz que Jesus é o Messias e ele vai progressivamente no seu evangelho mostrar exatamente isso, como o Messias foi se revelando. E o Messias vai se revelando através da palavra pregada, através da palavra concretizada em ações específicas, ações salvíficas, porque esta é a boa nova que esta palavra traz, isto é, a boa nova da salvação. O Messias veio trazer a salvação para o seu povo e continua trazendo a salvação para nós. Basta que sigamos aquilo que ele próprio disse no início da sua pregação, lá na sinagoga, quando ele se voltando para o povo, ele disse, segundo Marcos, esses dois verbos, convertei-vos e acreditai, crede no Evangelho. Ora, já sabemos que o Evangelho é a boa nova, e essa boa nova é a boa nova de alguma coisa, a boa nova da salvação. Crede no Evangelho, vocês já estão salvos, porque o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus está aqui. Era como se ele quisesse dizer, o reino de Deus são vocês e sou eu com vocês. Este é o reino de Deus. E Jesus não disse isso lá no passado. Isso não está perdido na noite do tempo. Não, isso não aconteceu apenas há 2000 anos atrás. Não, senhor. Isto acontece hoje, a cada dia que nós nos convertemos ao Cristo e aceitamos e cremos na Boa Nova. Não à toa, a igreja propõe uma profissão de fé, que nós rezamos em todas as missas. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. Então, quando rezamos o credo, nós estamos dizendo exatamente isso. Quando, depois da doxologia final, na missa, quando o padre entoa o famoso por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós, a congregação, responde com grande alegria, amém, amém, amém. Esse amém, que significa assim seja, tem também um outro significado escondido. Quando eu digo assim, amém, ou seja, assim seja, por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu estou dizendo, eu creio que este é o Filho de Deus, eu creio que ele veio pregar a boa nova, eu creio que o reino já existe, o reino sou eu com ele, a fazer com que o reino se concretize, mesmo sabendo das minhas limitações e conhecendo também a realidade de que nada na nossa vida é definitivo. O definitivo virá na eternidade, na plenitude de Deus, quando formos um com Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, então, mas Jesus, como é que o reino de Deus se reconhece? Pelas boas obras, pelas obras de misericórdia.
quando nós reconhecemos o nosso irmão, quando nós o aceitamos como ele é, quando nós não o discriminamos, quando nós não o colocamos à parte, quando nós nos compadecemos dele, quando nós nos solidarizamos com ele, como agora, estamos vivendo uma época de trevas, densas trevas, graças a Deus, com o brilho do sol já diante de nós, por causa da vacina. A vacina já está nos dando mais força, mais coragem para seguirmos adiante. Mas estamos passando por um difícil, e essa pandemia, ela veio exatamente para isso, para que como um sinal para que a humanidade modifique a sua maneira de ser. Não continue a viver da maneira como vivia. As estruturas da sociedade têm que ser mudadas. Porque quando pensamos que somos o máximo, vem uma coisinha insignificante, por assim dizer, pequenininha e invisível, a destruir todas as nossas certezas. Que máximo é esse que nós somos? De sorte que acreditar no Evangelho, crer no Evangelho, saber que o reino de Deus está próximo, tudo isto é parte da nossa oração do credo. Tudo isto é algo que nós temos que vivenciar, como Cristo nos ensinou a vivenciar. E quando eu falo Cristo, eu falo do Messias, não vamos nos esquecer. Mas o Messias verdadeiro, aquele que veio realmente como ungido de Deus. E só houve um, que é exatamente Jesus de Nazaré. É esse que nos unge também no batismo, para que sejamos, a partir dele e com ele, mensageiros da Boa Nova, missionários da Boa Nova. Não é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse período de tempo que para nós já é longo, 27 anos, mas que para Deus é uma gotinha minúscula de tempo, porque Ele é o próprio tempo, Ele é o princípio e o fim. Mas continuemos, vamos prosseguir na nossa caminhada. Portanto, Jesus veio e, ao anunciar a chegada do reino, conclamar todos a participarem desse reino, ele veio trazer a boa nova, o evangelho da salvação. É isso que Marcos diz lá em cima. Ora, ele veio e começa a pregar com a palavra. Então eu disse, a palavra pregada por Jesus, a palavra concretizada por Jesus nas obras que ele realizou, a palavra que é o próprio Jesus. Não nos esqueçamos nunca do que São João nos diz no prólogo do seu evangelho. No princípio era o Verbo estava junto a Deus, o Verbo era Deus. O que é o Verbo? Em grego, logos. E logos significa o quê? Palavra. Primeiro foi a palavra. Jesus, então, é a palavra de Deus. Deus disse, faça-se. Como Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Deus com Deus. Porque na hora da criação, faça-se, Jesus está com ele. Quer dizer, o seu filho está com ele. Então Deus cria, mas cria com Jesus e cria com o Espírito Santo. Lá no Gênesis a gente vê, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus então fala, faça-se, fiat, faça-se. Palavra essa, verbo esse, fiat, faça-se, que Maria vai repetir para o anjo Gabriel. Fiat mihi, segundo um verbo tum, faça-se em mim, segundo a tua palavra, faça-se em mim. Ou seja, deixar que Deus haja em nós. E Deus age em nós pela palavra. E a palavra é quem?
é Jesus. É Jesus o Cristo, Jesus o Messias em nós. Ele é como Isaías havia profetizado 8 séculos antes, que uma virgem dará à luz um filho, o Emanuel. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus é a palavra de Deus corporificada no seio de Maria, palavra que faz com que Deus se transforme num homem, para ser homem com um homem, com a humanidade, para ser exatamente aquele como nós, para nos tornar divinos como Ele. Este é o grande mistério, é o grande mistério Dei, ou seja, o grande mistério de Deus, o mistério um mistério de fé, mas a qual nós nos abrimos, a qual nós nos entregamos, porque cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por ser o Filho, Ele nos deu a possibilidade, e nos dá a possibilidade de sermos também filhos de Deus. Já o somos, mesmo quando nos afastamos dele, quando lhe viramos as costas, já somos, porque somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus, Deus não nos abandona. Nós podemos dar as costas a Deus, mas Ele não nos abandona. Nós podemos ser e somos, no mais das vezes, devido à nossa limitação, à nossa fraqueza, às nossas infidelidades, somos infiéis, em oposição a Ele, que é sempre fiel. Deus é fiel, Ele não abandona os seus filhos. Ainda ontem, ainda por esses dias, ouvíamos uma passagem do Gênesis, numa passagem do Gênesis, a famosa passagem do reencontro de José, que os irmãos haviam vendido como escravos, que foram para o Egito. Vemos a história de José transformado em governador, em o principal intendente das coisas do faraó, ou seja, um primeiro-ministro, um homem todo poderoso. Vemos os irmãos dele, os mesmos que o venderam, irem a ele para pedir justamente comida. E José acaba atendendo. Não vou entrar nessa questão. José é isto. Então, essa passagem começa muito bem. Quando a fome começa a graçar no Egito e que vão ao faraó, o povo vai ao faraó pedir comida, o faraó diz uma frase que se tornou famosa: ide a José, e ele vos dará o alimento. Ide a José. Aqui nós vamos a Cristo. José, num certo sentido, prefigura Cristo, prefigura Jesus, porque ele deu o alimento e Jesus vai nos dar o alimento também, mas o alimento que é o verdadeiro pão da vida, ou seja, o seu próprio corpo, a sua própria carne, que nós tomamos na comunhão, na comunhão da Sagrada Eucaristia. Quando comungamos, tomamos o corpo de Cristo. É o alimento de vida, é o pão vivo descido do céu, é o verdadeiro pão, é aquele que nos leva para a vida, que nos dá a vida. Ora, José lá atrás deu o pão também, deu o trigo que se transformou em pão para aquela gente faminta. Pois não foi isso que Jesus veio fazer? Na multiplicação dos pães nós não temos a concretização daquilo que lá atrás José prefigura. Ide a José, ide a Cristo. Palavra de Cristo é o nosso pão. Primeiro nos alimentamos do pão da palavra na Eucaristia. Antes do pão eucarístico, nos alimentamos do pão da palavra.
mesa da palavra. Este é um banquete que nos é oferecido todos os dias, em todas as missas. Vamos ao pão da palavra, e depois de termos nos alimentado com o pão da palavra, nos alimentamos com o pão vivo descido do céu, o próprio Cristo Jesus, que se deixou ficar entre nós como uma coisa muito simples, um pedacinho de pão, algo que nós podemos tocar, algo que nós podemos saborear, algo que podemos comer, comungar, para que Cristo fique dentro de nós, em nós, e nos transforme em um com Ele. A palavra, que é o próprio Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, junto a Deus, o Verbo era Deus. Palavra de salvação. Não é uma mera palavra, é a palavra de salvação. Não vim para condenar, não vim para julgar, vim para salvar. Portanto, esta é a palavra da salvação. É aquilo que São Paulo diz de maneira definitiva na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. A palavra que veio entre nós, a fim de que, por sua ação, nós fôssemos salvos, e salvos para que nos reconciliássemos com Deus. Este foi o objetivo de Cristo, vir trazer ao mundo a salvação, ao mundo decaído. Salvação que é a própria base do reino de Deus. Salvação que o Cristo ganhou para nós com a sua entrega na cruz. Salvação que foi chancelada pelo Pai ao ressuscitar Jesus. Salvação que é o próprio Cristo Jesus. Mas salvação que foi feita uma vez, lá atrás, mas que tem que ser repetida todo dia, porque para isso Ele nos deixou no lugar dEle, a fim de que com a sua graça nós possamos ser também mensageiros da salvação. Ora, isto nos deve dar uma grande alegria, isto nos deve incentivar a enfrentar todos os obstáculos, inclusive e principalmente nestes tempos sombrios da pandemia. Claro, com prudência, sede prudentes como as serpentes, mas mansos como as pombas. A prudência, Jesus não nos afasta da nossa razão, Jesus não nos tira a liberdade, Jesus nos quer um com Ele, para que nós façamos exatamente aquilo que Ele fez. Para isso Ele nos deixou. Vocês se lembram aí no outro dia, em que o Evangelho dizia que Jesus mandou os seus discípulos como apóstolos à sua frente para pregarem a boa nova? A boa nova que é o Evangelho. E o Evangelho que fala do reino de Deus. Jesus falou do reino de Deus através de parábolas. Os discípulos falariam do reino de Deus através da sua própria ação, através da sua própria condição humana. Os discípulos seriam o reino de Deus na terra, quando eles se amassem uns aos outros, como Jesus os amou, como Jesus nos ama. Este é o poder da palavra, nos traz a salvação. Se a palavra é o próprio Cristo, a salvação vem através de Cristo, mas a salvação é, em última análise, o próprio Cristo Jesus, que para isso se entregou na cruz, para a nossa salvação. Você crê nisso? Você vivencia isso? Você ajuda a construir essa salvação no meio do mundo? É o que Ele espera da gente, e é o que nós buscamos fazer aqui, nessa nossa caminhada semanal,
pela estrada de Jesus. Continuemos nela. Então, o Messias veio justamente trazer ao mundo o reino de Deus e a salvação, como nós vimos aqui. Ora, o que nós vamos ter, o período do ano em que essa ação de Jesus como um Messias na terra, o período do ano litúrgico em que isto acontece, chama-se tempo comum. Nós já vimos um pouco disto e vamos rever, e vamos agora. O tempo comum é o ciclo litúrgico mais longo do ano. Ele se compõe de 34 semanas. O tempo comum compõe-se de 34 semanas dividido. Muito bem. Depois de Pentecostes, ele entra com toda a força. E até o final do ano litúrgico, nós vamos viver estas semanas do tempo litúrgico. No último domingo, nós chegamos ao 15º domingo do tempo comum. Portanto, hoje, nós estamos na 15ª semana do tempo comum. Ora, se estamos na 15ª e são 34 semanas, nós já estamos nos aproximando da metade do ano litúrgico. Que o ano litúrgico vai na metade exatamente nisto, ele não acompanha o ano civil. Então, daqui a mais 2 semanas, nós vamos chegar a 17, o 17º domingo do tempo comum. E esse 17º domingo do tempo comum coincidirá com a metade do tempo comum de 34 semanas. Então, durante este tempo comum, a liturgia nos lembra exatamente a ação de Jesus anunciando a boa nova. É nesse período que a igreja nos vai revelando o mistério Christi, ou seja, o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo é Cristo como o Messias. É o Cristo Messias que vem salvar a humanidade. E o Cristo Messias que vem anunciar a chegada do reino. Este anúncio se dá ao longo desse tempo comum, em que a igreja nos traz, a liturgia nos traz passagens, este ano fundadas, iluminadas pelo Evangelho de São Marcos. Ela nos dá passagens que vão nos revelando progressivamente o Messias entre nós. Então, o que nós vamos fazer agora, durante este período de julho, esta série de julho, é exatamente isso. Vamos mergulhar um pouquinho na progressiva revelação do Messias, segundo a ótica de Marcos. O que Marcos faz quando ele diz início da Boa Nova, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus? Ele está querendo justamente mostrar isto, que Jesus veio anunciar a chegada do reino, que o reino já está em nós, mas o reino é o reino que traz a salvação. Só Deus salva. Jesus, sendo Deus, vai nos salvar. Então é isso que ele vem anunciar. E que na liturgia nós tomamos conhecimento, através da liturgia, de todo esse mistério, o mistério de Cristo, que se vai revelando progressivamente ao longo dessas semanas do tempo comum. Estamos na 15ª semana e vamos caminhar até a 34ª. Ao longo dela, nós vamos ver, nós vamos verificar, nós vamos ouvir e nós vamos vivenciar, ou pelo menos procurar vivenciar, o que essas passagens nos dizem. Essas passagens de Jesus.
Nós já tivemos algumas anteriores e nós vamos voltar a elas. Aquilo que já foi revelado, aquilo que nós já estudamos, aquilo que já ouvimos. Vamos meditar um pouquinho sobre algumas delas, em que Marcos mostra com toda a sua objetividade a progressiva revelação de Jesus Cristo como o Messias. Então nós fazemos isso nesse tempo comum. O Messias, que é também o Filho do Deus vivo, como São Pedro o confessou naquela famosa estrada de Cesareia de Filipe. Quando eles iam no caminho para Cesareia de Filipe, lembremos-nos, não é? Do evangelho lá, da festa de São Pedro, que dizem os homens que eu sou. Ah, tu és Elias, tu és João Batista, tu és Elias ou tu és um dos profetas. Isso foi a resposta do grupo, a resposta da galera que ia com Jesus, mas os amigos mais íntimos dele. Aí a Jesus não interessava saber o que o povo dizia. Jesus queria saber deles, porque fazia já mais ou menos 1 ano e meio que eles conviviam diariamente. Que aquelas pessoas, aqueles indivíduos que o próprio Jesus havia escolhido para seus companheiros de caminhada, seus companheiros de, podemos dizer agora, evangelização, aqueles que com ele deveriam levar a boa nova para todas as pessoas, a boa nova da salvação. Jesus então quer saber deles, aqueles mais íntimos amigos dele, o que eles achavam, quem é que eles, os amigos, achavam que ele, Jesus, era. Vejam bem, eles tinham respondido: tu és João Batista. Olha, isso era um absurdo, porque todos eles sabiam que João Batista já havia morrido, tinha perdido até a cabecinha. Elias viria antes, mas ali estava o próprio Filho de Deus. Então ele está querendo saber, diga lá, do fundo do coração, quem é que você diz que eu sou? Quem é que você diz que eu sou? Então todos ficaram calados. O único que abriu a boca para dizer alguma coisa foi Pedro. É sempre o mais rápido, é sempre o primeiro a professar a sua fé em Jesus, ainda que não entendesse o que estava falando. Então ele diz a famosa frase que virou a confissão de fé da igreja, viria a ser a confissão de fé da igreja, e que nós confessamos hoje, graças a Pedro. Pedro diz, sem tergiversar: tu és o Messias. É ele que diz em latim: tu és Christus. Pedro não disse em latim, mas São Jerônimo traduziu em latim: tu és Christus, quer dizer, tu és o Cristo, tu és o Messias. Ele confessa a messianidade de Jesus, mas não ficou só nisso, não. Tu és Christus, filhos Dei vive, ou seja, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus vivo entre nós, tu és Deus entre nós, tu és Deus conosco, o Emanuel. Tu és Deus como nós, porque é um homem igual a nós. Então tu és o Messias, ó Filho do Deus vivo. Não é o Filho de Deus vivo, não, é o Filho do Deus vivo. Deus está vivo em ti, porque tu és Deus com Deus. Esta é a confissão de Pedro, esta é a confissão da igreja, esta é a tua confissão, esta é a minha confissão. Tu és o Messias. Então, é exatamente isto que Jesus é.
o Messias. E que São Marcos, que foi um fiel porta-voz de Pedro, São Marcos vai nos revelar paulatinamente, progressivamente. Ao longo do seu Evangelho. E como este Evangelho é aquele que está iluminando a nossa caminhada este ano, então é nele que nós vamos nos concentrar agora em alguns pontos, em alguns momentos de Jesus, em que Jesus se revela como o Messias. E esses momentos, não vamos ver todos, mas vamos ver alguns que até já foram objeto das leituras do Evangelho, ao longo desta primeira etapa do ano. Como chegamos à 15ª semana do tempo comum, é bom que recordemos o que ficou lá para trás, para que a gente tenha sempre lembrança disso, a fim de que o que acontecer para frente, quer dizer, as outras revelações, Marcos possa, através de Marcos, nós possamos fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. É exatamente o que nós vamos fazer aqui, quando eu coloquei que aqui o Messias começa a se revelar. E proponho aqui umas leituras, logo no capítulo 1, versículos 14 e 15, e depois, ainda no capítulo 1, versículos 23 a 28. É o que nós vamos começar a fazer agora, e é isto que vai nos levar também a caminhar durante este mês de julho. Esta série de julho vai ser sobre a progressiva revelação de Jesus como o Messias. Ou seja, o Messias começa a se revelar. Então vamos lá. Vamos seguir a ordem do Evangelho. Antes de chegarmos aqui ao capítulo 14, vamos seguir a ordem do Evangelho. Então vejam bem, volto a este ponto que é fundamental. Ele é absoluta. Qual é o objetivo de São Marcos? Em primeiro lugar, falar de Jesus Cristo, falar da boa nova, do Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo veio trazer uma boa nova para a humanidade. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, o esperado Messias. É exatamente isso que Marcos está querendo revelar. E ele vai fazer isso de maneira direta, de maneira objetiva, sem adjetivos, sem nenhuma firula. Não vai maquiar absolutamente nada. Vai dizer clara e diretamente, ou seja, vai dizer claramente na nossa cara quem é Jesus. Agora é preciso que nós tenhamos a cara limpa. É preciso que tenhamos mais do que a cara, os ouvidos, os olhos, o coração aberto para entender essa mensagem. Porque senão nós vamos ler como uma mera narrativa, como uma historinha que acaba não tendo sentido, ou cujo sentido a gente não entende. Então vamos procurar compreender esse sentido com um pouquinho mais de profundidade, para fortalecermos a nossa fé. Então é isso, Marcos se propõe a isto que está aqui. E ele vai fazer isso, ele vai provar isso ao longo do seu Evangelho, nas passagens, através dessas passagens que nós vamos ver ao longo desse mês também. Então, é exatamente isto. Começou aquele que anunciou o Evangelho, que foi João Batista. Primeiro Marcos fala do anúncio de João Batista. Ele veio anunciar a chegada do Messias. Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, que é maior do que eu. E eu não sou digno
não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com a água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vai batizar com o Espírito Santo, mas vai batizar no Espírito Santo. Mais do que batizar com, é batizar no, significando que ao sermos batizados, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto quer dizer que o Espírito Santo nos é dado por aquele que veio trazê-lo a nós, Jesus Cristo. E a primeira coisa que Jesus fez foi exatamente ser batizado. Jesus é batizado nas águas do Jordão. Jesus no seu batismo, é revelado como Filho de Deus, pelo próprio Deus, quando ao emergir das águas, lembremos-nos, o céu se abre, de lá desce alguma coisa, como se fosse uma pomba. Vem algo que foi traduzido assim para a nossa compreensão. Não foi necessariamente uma ave, uma pomba, mas desceu algo que na visão de São Jerônimo, que traduziu isto do grego, foi como se fosse uma pomba. Então esta pomba desce e esta pomba é o Espírito Santo. E à medida que a pomba vai descendo, uma voz se ouve: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. Ele é o objeto da minha alegria, porque ele vai fazer exatamente aquilo que eu disse para ele fazer. É a sua missão, e a missão dele é uma missão salvífica. Mais adiante, ele vai dizer assim: ouviu, e depois essa voz vai dizer: escutai-o. Então a gente ouve com os ouvidos, se não somos surdos, mas escutamos no coração. Este é que é o ponto fundamental. Escutai-o. Então Jesus é batizado, ele santifica o batismo e depois, logo depois de ser batizado, Jesus é conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto, onde ele vai passar por uma duríssima prova, a prova da tentação. Durante 40 dias ele vai ser tentado pelo diabo, pelo demônio, indicando com isso a nossa própria condição humana. Ele é um humano, ele vai ser tentado como todo e qualquer humano. E os 40 dias no deserto significa exatamente o período da nossa vida. A nossa vida é uma constante, é uma permanente travessia do deserto. Então, no deserto, nós encontramos a Deus, pois foi no deserto que Deus apareceu para o seu povo e o conduziu para a terra da promissão. Mas o deserto é também um local de encontro de Satanás, do diabo. Por isso é que aqui me fugiu o nome dele, mas aquele cineasta brasileiro muito famoso fez um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. A Terra do Sol era um deserto, mas aquele deserto é exatamente isto, é o deserto da nossa vida, onde há um combate permanente entre Deus e o diabo, isto é, entre o bem supremo e o mal. Mas nós já sabemos quem é o vencedor. Só que o vencedor foi o Cristo, evidentemente, o Messias, mas venceu na cruz. E isso vai ser importante agora, no que nós vamos falar, para a gente entender algumas palavras que são colocadas na boca de determinadas personagens. Elas têm um sentido, e esse sentido muitas vezes passa batido. Aqui, como nosso estudo bíblico, nós nos propomos a isto.
entender um pouquinho mais o sentido dessas palavras. Pois muito bem, Jesus vence a tentação e logo depois ele sai. São Marcos coloca aqui a prisão de João Batista e o início do Evangelho, efetivamente, por parte de Jesus, começa depois, em Marcos, depois que João Batista foi preso. Aí Jesus foi à região da Galileia e ali anunciou a boa notícia que vem de Deus. Olha só Marcos, anunciou a boa notícia que vem de Deus. O que é a boa notícia? Já sabemos. A boa notícia é o Evangelho, é a boa nova. E aí, no meio do povo, depois de ser batizado, depois de ser tentado e ter vencido a tentação, Jesus fortalecido pelo Espírito Santo, inicia então a proclamação do Evangelho. Ele começa a propagar a boa notícia e o faz, segundo São Lucas, na sinagoga de Nazaré. Mas Marcos não fala disso. Marcos é objetivo. Ele apenas diz o que é importante. Ele toca no cerne da questão. Qual é a boa notícia? Jesus diz: chegou a hora e o reino de Deus está perto. É como ele dissesse: chegou a hora e eu estou aqui para anunciar que Deus chegou. Que Deus está cumprindo, veio cumprir a sua promessa, da qual ele nunca se esqueceu. E como ele é fiel, sempre foi e o será a vida inteira, eis-me aqui, para justamente anunciar a boa nova. Então, arrependam-se, chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Agora, os dois conselhos: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, este é o objetivo de Marcos. Ele vai mostrar o que é o reino de Deus, ele vai mostrar o Evangelho, e através disto, ele pede a todos nós, ainda hoje, que acreditemos no Evangelho, que possamos vivenciar o reino de Deus aqui e agora, e que sejamos instrumentos de Deus para a implantação deste reino, seguindo Cristo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Logo depois disso, Marcos nos mostra Jesus andando pela beira do lago da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Estava andando pela margem do lago, quando viu dois pescadores. Eram Simão e seu irmão André. Já disse que vamos nos basear em Marcos. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Isto é mostrado de outras maneiras nos outros evangelistas. É como se Jesus estivesse dizendo: larguem de mão esse trabalho de vocês que é pescar peixes, agora vocês serão pescadores de homens, pescadores de gente. E aí vem uma coisa interessantíssima. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Largaram logo, prontidão. Quiseram seguir Jesus. Logo depois, Jesus mais adiante encontrou outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também estavam no barco, porque eram pescadores e estavam lá consertando as redes junto com o pai. Jesus passou e também os chamou. Eles largaram barco, largaram o pai, largaram os empregados para lá e foram atrás de Jesus. A grande pergunta é a seguinte: o que os atraiu em Jesus? É bom a gente pensar um pouquinho nisso. O que aquelas
pessoas que conheciam Jesus, ouvindo a sua palavra, sigam-me, eles simplesmente largam tudo e seguem Jesus. Agora que nós conhecemos Jesus com muito mais profundidade, Jesus está nos chamando também para segui-lo. O que é que fazemos? Perguntemos-nos o que levou aqueles 4 indivíduos que tinham os seus afazeres, que tocavam as suas vidas, a fazerem o que fizeram. O que existe naquele homem, o que existia naquele homem chamado Jesus que os atraiu? Que força interior saiu, porque só pode ser uma força interior. Eles sentiram nas palavras de Jesus algo diferente. Diferente daquelas que os homens ao seu redor usavam. E seguiram Jesus. E nós, que temos aqui a Bíblia na mão, temos as Sagradas Escrituras na mão, que conhecemos muito mais pela tradição e pelo magistério da igreja, a vida e a palavra de Jesus, como reagimos a isso? Quando Jesus nos diz simplesmente, às vezes, vem comigo. Largamos tudo, quer dizer, somos prontos, estamos prontos a seguir Jesus? Ou paramos um pouquinho para pensar, para considerar, para ponderar, para pesar as palavras de Jesus naquilo que me interessa, naquilo que não me interessa? O nosso Papa Emérito, Bento XVI, foi muito taxativo com isso. Nós vivemos num mundo em que o relativismo tomou conta das nossas vidas. Relativizamos tudo. E relativizar tudo significa, não, penso aqui, penso aquilo, na nossa condição humana. Damos mais valor ao nosso pensamento humano, que é importantíssimo, que é fundamental, e deixamos de lado para seguir para seguir as nossas inclinações, deixamos de lado o chamado de Deus. Não foi isso que fizeram esses 4, Pedro, André, Tiago e João, não fizeram isso. Eles largaram tudo e seguiram Jesus imediatamente. Não seria porque eles ouviram na palavra o tom de voz de Jesus, alguma coisa saía do fundo do coração, e por falar em coração, eles estavam prontos para seguir Jesus, porque eles também esperavam o Messias, mas não sabiam quem era aquele homem. No entanto, eles no coração sentiram uma força interior muito profunda, e foram atrás de Jesus. Será que é assim que nós sentimos também quando ouvimos a palavra de Jesus, ao ser anunciada para nós nas missas? O que a palavra nos diz? Será que nós nos revestimos da palavra? Porque toda vez que nós fazemos isso, nós saímos atrás de Jesus. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, estou no versículo número 21, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não com os mestres da lei. Então, várias coisas. É um sábado, Jesus foi para a sinagoga ensinar. E as pessoas se admiravam porque, ao ouvirem Jesus, percebiam que ele falava com autoridade, mas uma autoridade que saía dele mesmo. Não era como os escribas, os famosos mestres da lei, que dependiam de outras coisas, dependiam da lei.
nem sempre pondo em prática o espírito da lei. Jesus não. Jesus falava, e talvez fosse isso mesmo que os primeiros discípulos entenderam, ou sentiram no fundo do coração. Jesus falava com autoridade. Não, esse homem, eu creio nele. Foi nesse momento que ali chegou um homem que estava dominado por um espírito impuro, um espírito mau. Um homem chegou nesse momento em que Jesus estava falando, entrou na assembleia, entrou na sinagoga, interrompeu a fala de Jesus com um grito: o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Como é que aquele homem sabia que era Jesus de Nazaré? Não chamou de Jesus Cristo, chamou de Jesus de Nazaré, o nome dele. Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o Santo de Deus. É o Santo que Deus enviou. Então aquele homem, possuído de um espírito impuro, que outros evangelistas, Lucas e Mateus, vão chamar de um endemoniado, estava repleto do demônio, estava dominado pelo demônio. Ele anuncia, ele revela Jesus como o Santo de Deus, o Santo que Deus enviou, portanto, o Messias. Como aquele homem pode revelar isso? Ele sabia quem era Jesus, os outros não tinham essa noção. Ele sabia quem era Jesus, e ele diz: tu és o Santo que Deus enviou para nos destruir. Mas ainda não chegou a hora. Dá-nos a chance de viver um pouco mais. Mas o ponto de Jesus aqui, segundo Marcos, não foi esse, porque Jesus ordenou o espírito mau. Veja bem, o espírito mau havia dominado uma figura humana. Era um homem que estava falando, mas quem estava dizendo era um espírito mau. Era aquilo de que ele estava dominado. Quantas vezes nós encontramos alguém assim? Não é esse alguém que tem que ser repudiado, não, senhor. É aquilo que o move, aquilo que está dentro dele, aquilo que faz dele um doente. A doença que ele leva dentro de si, é isso que tem que ser, especialmente quando a doença é do espírito. Aí nós chamamos de espírito mau. Mas Jesus responde, repele o indivíduo dizendo assim: cala-te e saia deste homem. Cala-te e saia deste homem. Imediatamente o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. É uma espécie de exorcismo. É um exorcismo. Aí é que o povo ficou ainda mais espantado. E diziam: o que quer dizer isto? É um novo ensinamento dado com autoridade. Já tinham concluído isso, que Jesus não falava igual aos outros, ele falava com autoridade. E aí o povo conclui: olha, ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. É a primeira revelação do Messias. O Messias, e ele foi revelado exatamente por aquele que não podia revelá-lo. Por isso Jesus mandou que calasse a boca, que saísse do homem, porque a pessoa que revelou isso sabia quem ele era. O espírito que revelou isso sabia quem era Jesus, mas como era um espírito maligno, não pode falar de Deus quem é contra Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com essas pessoas que falam de Deus, com as pessoas que vêm prometendo 1001 coisas,
curas milagrosas, etc, etc, etc. Nós não falamos de Deus apenas com a boca. Nós falamos de Deus com as nossas ações. Foi isso que Jesus começou a fazer como aí. Então ele está traçando uma linha bem clara. Só fala de Deus quem é de Deus. Quem não é de Deus não pode falar de Deus. E isto vai se repetir algumas vezes mais adiante, como nós vamos ver. Jesus está sendo enfático. Quer falar de Deus? Converta-se, creia no Evangelho e realmente sai falando de Deus, porque você é de Deus. Não pode falar de Deus aquele que é contra Deus. E nós estamos cercados disso. Hoje são muitas as vozes que nos atordoam. Vivemos numa intensa Babel, numa Babel incontrolável pelos meios de comunicação. Todas essas vozes estão dentro de nós, elas nos atormentam, elas nos oprimem diariamente. Então devemos ser, como filhos de Deus, devemos exatamente escutar apenas aquelas que falam de Deus. Aquelas que falam de Deus porque são de Deus, como Jesus. Então vamos ouvir Jesus, vamos ouvir o que Jesus nos fala, através das Sagradas Escrituras, através da palavra. E principalmente, ouvindo Jesus pela palavra, a palavra de Jesus em nós, revestidos dela, aí sim nós poderemos falar de Jesus. Aí sim poderemos construir o reino. Aí sim poderemos afirmar, como Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada, que ela nos guie e que ela nos ensine sempre a fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Peçamos, portanto, à nossa Mãe esta graça, enquanto nos preparamos durante esta semana para a próxima etapa do Messias que se revela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.